Convido aos amados que possam entrar ao templo, como está no início, mais um culto ao nosso Deus, deixar a escola bíblica dominical. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador estejam sempre presentes em nosso coração. Amém? Amém. Mais uma vez, de alegria e satisfação que estamos mais nesse primeiro dia da semana na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu santo nome. Os avisos, departamento de missões, contribuir com missões, devemos contribuir primeiramente orando, ofertando e também contribuindo ali com a cestinha voluntária. Pedido de oração, graças a Deus, conseguimos o nosso terreno, esse primeiro item. Segundo os trabalhos na congregação de Aroeiras e Livramento, que sejam alcançadas para pelo Ministério da Igreja de Monte Santo, formação de líderes, e vamos orar também pela Igreja de Conversa, Queimadas, Cacolé e Alto Branco. Todas as quartas-feiras, discipulado, com o pastor escolhido, para que for se batizar, se tornar membros. Retiro de Páscoa, devemos nos animarmos para irmos para o retiro de Páscoa. O Cristo vive e a gente sabe que ele é pastor e morre. Aniversariante do mês, dia 5 de Goiânia, dia 6 Sodeiro, dia 6 também Egito, dia 10 Juliana, dia 2 Marquinhos, dia 3 Ana Júlia e dia 20 depois Sassi. Aqui o propósito de fé, devemos aqui contribuirmos ainda para pagarmos o terreno, já que conseguimos adquirir o terreno. Vamos ter uma palavra de oração, que puder ficar de pé. Vamos orar. Oremos. Te damos graças ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, fazer essa oração para louvar e agradecer o teu santo nome. Fala aos nossos corações através da tua santa palavra. Nos ajuda, meu Deus, que o teu Santo Espírito venha agir para que possamos entender e compreender, meu Deus, a mensagem, o estudo dessa manhã com a tua experiência, que possamos não apenas ser ouvintes, mas sim praticantes, e que a cada dia possamos viver a luz de Cristo em nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, meu Deus, e nos ajuda a sempre mantermos firmes nos caminhos do Senhor. Graças a Deus por tudo. Em nome do Senhor Jesus, acredito que reine para todo sempre. Amém. Amém. Nós estamos felizes. Convido de Jesus, convido eles que vamos louvar o hino 328. Vamos cantar bem coro para a honra e glória do nosso Deus.
abrir as nossas Bíblias lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, vamos ler o versículo 9. Para ler a palavra do Senhor. Irmãos, graças a Pai que esteve com todos. Em Deuteronômio, capítulo 24, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e lhe despedir para casa. E se ela sair de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este aborrecer e largar ele no divórcio, e dar na mão e despedir a sua casa, ou se esta estude o homem, e a tomou para si a mulher, e é a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminado, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O homem é ser casado, não sairá à guerra, nem importará qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e proverá felicidade à mulher que amou. Não se comparou em Peor as duas mãos, nem apenas a destra, pois se a teoria assim a vida. Se achar alguém que tenha roubado um dos seus irmãos, dos filhos de Israel, e trará como escravo ou rei. Esse ladrão morrerá. Assim eliminará o mal do meio do mundo. Guarda da praga, da lepra, e que dirige cuidado de fazer segundo tudo que lhe ensinaram os sacerdotes do Egito. Como ele tem ordenado, terá cuidado de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam, no caminho que saísse do Egito. Querido Deus eterno, Pai, mais uma vez a gente agradece, Senhor, por esse privilégio, essa manhã de domingo maravilhosa, de estar na tua casa, Senhor. Eu tenho o privilégio de louvar ao teu nome, Senhor, Senhor, de adoração a ti, Senhor, ao mestre. Nós dependemos de ti, Senhor. O Senhor é o nosso mestre. O Senhor está no controle da nossa vida. Não cuida de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações e dificuldades. Obrigado, Senhor Deus, que cuida dos teus povos, dos teus filhos. Obrigado pelo ato cristiano, pelo alimento que chega às nossas vidas, pelo livramento. Pedimos, Senhor, para que esse teu enfermo nesse momento, certamente nos clamando a ti, Senhor, visita essas pessoas, derrama de graça e de misericórdia sobre elas, Senhor. Também aqueles que estão desanimados, aqueles que desviaram do teu caminho por algum motivo, Senhor, que estão hoje de volta. Sabemos que os tempos são difíceis, mas nós temos estado debaixo da tua mão poderosa, Senhor, e assim estamos seguindo, caminhando seguindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fala conosco por meio da tua palavra, por meio da glória do teu servo, pastor. Capacita eles no dia a dia, que possa trazer aquilo que precisamos de ouvir, Senhor.
todos falhando por ti, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nosso pecado. É assim que oramos, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Deus. Deus abençoe. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com precisa por necessidade, porque Deus ama cuidar com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, assim que temos sempre tudo, toda a suficiência, a mudez e toda a boa obra. Convido os diáconos e vamos ofertar na casa do Senhor. Convido com este que Jerusalém. Vamos louvar o universo de Deus. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de todos. Amém?
Agradecendo a Deus, soberano Deus eterno Pai, que agradecemos, Senhor, principalmente pelos frutos das vidas. Estamos aqui, ó Deus, na tua casa, para aprender de ti, teus conselhos e da tua palavra. Perdoa nossas faltas e pecados, agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, com tantos benefícios eu tenho feito, não só para mim, Senhor, mas para os irmãos, para a nossa família. E peço a Deus também que o Senhor possa salvar os nossos parentes, nossos vizinhos, possamos dar testemunho, que eles possam, Deus, enxergar o teu caminho, Senhor, do teu evangelho escutando. Toda honra e toda glória seja dada a ti. E agradecendo pelas ofertas, pelo dia de ter chegado em tua casa, para o mantimento desta casa, e para o bem-estar dela, e para pregar, Senhor, o evangelho de Deus. Toda honra e toda glória somente a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Vamos fazer uma leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, vamos ler no versículo 22 ao 38. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, a palavra de Deus diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E adotou para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes, dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E, chamando-se a multidão com seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque, pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Olha a palavra. E damos graças, Senhor,
pela Tua palavra, meu Deus, que nos fortalece as nossas vidas. Muitas vezes, meu Deus, estamos fracos e precisamos, meu Deus, se apegar à Tua palavra para nos fortalecer. Nos ajuda, então, meu Deus, a cada dia ter intimidade com o Senhor, nos ajuda a cada dia ter intimidade com a Tua palavra, mesmo com as nossas falhas, com os nossos pecados, mas nos coloca, meu Deus, firme nos Teus caminhos, meu Deus, sempre olhando para o autor e consumador da nossa vida. Fique conosco essa manhã, meu Deus, e abra a nossa mente para podermos entender o estudo da Tua palavra em nossas vidas. Graças te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus, a Deus e reina para todos sempre. Amém. Convido para experiência para trazer a palavra essa manhã no estudo da Escola Bíblica Dominical. Bom dia, meus amados irmãos. Tivemos aí alguns problemas. Infelizmente, uma bola bateu aí nos fios aqui da instalação elétrica e estourou só um fio. E aí, pela graça de Deus, temos energia em algumas coisas aqui na igreja e outras não. Por isso que puxei a extensão aí para ligar o projetor. Tá bom? Mas o vizinho está sem nenhuma energia, né? Mas estamos aqui, queremos continuar a nossa programação, o nosso estudo na carta de Paulo aos Coríntios. A temática é: eu sou uma nova criatura. O nosso texto, capítulo 7, do verso 17 ao verso número 24. Um pequeno parágrafo, mas queremos ter algumas lições para nós nessa manhã. Diz o texto: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus lhe tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Vamos orar. Pedimos ao Pai que você possa nos abençoar nessa manhã. Rogamos a tua sabedoria que vem do alto, para que possamos compreender a tua palavra. Não somente haja a compreensão intelectual, mas que de fato possamos receber essa palavra cumprida da tua parte e assim vivê-la no nosso dia a dia. Essa é a nossa oração e que oramos por intermédio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Temos a temática: eu sou uma nova criatura, é o tema de hoje. Já lemos o texto e esse texto nós temos algumas lições secundárias, tá bom? E como a escola bíblica dominical, temos a lição principal,
mas o texto então tem também lições secundárias que vão mais para frente ali enfatizar a parte central desse parágrafo. Mas essas lições secundárias são, primeiro, o chamado. Aparece 6 vezes, então, a expressão o chamado, que Deus chamou. Então, mostra-se que esse assunto é importante aqui de entendermos o que ele está falando. Então, o chamado aqui consiste na salvação. Então, nós somos chamados, nós somos salvos. Essa é a ideia do texto. E isso mostra também que esse chamado vem da parte do Senhor. Pertence ao Senhor a iniciativa da salvação. De forma tal que o homem natural jamais iria procurar a Deus. Corrobora isso, não é? Outro texto de Paulo vai afirmar: olha, não há nenhum justo, não há quem busque, não há quem entenda. Então o ser humano naturalmente não quer Deus, mas Deus, em sua iniciativa, enviando a Cristo, não é? De fato também chamando nós, ele passa então a nos salvar. Então o chamado, a salvação pertence a Deus. Ele tem a iniciativa de buscar, de fato nos chamar para ser seu filho, para ser então agora rei da luz. Ok? Então chamado, a ideia de convocar, invoca também aqui a ideia de apontar para a salvação. Tá bom? Então isso é o chamado. É o assunto secundário aqui, mais ou menos que tem entendimento. Outro assunto secundário aqui, outra lição, é que somos libertos em Cristo. Veja o versículo 22. Porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Aqui nós temos uma lição para a gente importante. Sem Cristo, sem ser chamado pelo Senhor, éramos escravos. Escravos do quê? Da carne, escravos de carnaval, do mundo, escravos de Satanás. A gente não é livre sem Cristo. A gente faz o que o mundo quer, o que a carne quer, o que Satanás quer. Mas em Cristo nós somos uma nova criatura. Somos libertos no Senhor. A ideia aqui é de alguém que está sendo libertado de uma escravidão. Então em Cristo nós temos liberdade. Mas a liberdade, irmãos, é também uma escravidão. Porque depois que conhecemos a Cristo, passamos a então servir a Cristo. Somos agora escravos de Cristo. Mas o que Deus quer dizer para a gente é que uma vez que você foi libertado em Cristo, não se deixe mais uma vez se escravizar. Não deixe que o mundo escravize. Não deixe que Satanás escravize. Não deixe que a sua própria carne, que ainda existe, venha controlar o seu viver. Nós somos livres de Cristo. Posso viver então distante do pecado, distante do mundo, distante de Satanás, porque Cristo nos deu essa liberdade. Essa é a lição. E a terceira lição que temos aqui, mas eu estou doente aqui, então me perdoe. Costumes religiosos são sem importância, tá bom? O que eu vou falar aqui, irmãos, sempre é baseado no texto. Não é nada pessoal com ninguém aqui na igreja. O que eu falo é baseado no texto. E não pense que é algo pessoal. Então veja só, costumes religiosos são sem importância. Olha o texto, verso 19. A circuncisão em si não é nada. Aqui na ideia do texto, que a circuncisão significa nada. Né? Então esse aspecto religioso, chamado circuncisão do judeu, não é nada. E a incircuncisão também nada é. Ou seja, você tem outro aspecto religioso, né? Ou não religioso, também significa nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então o que vale, conforme o texto aqui, não é sermos religiosos. O que vale não é você ter uma boa religião. O que vale para você, de fato, honrar a Deus, é ter uma ética moral de obediência a Deus. Então a sua vida religiosa, por si só, ela pode ser vazia. Mas se você tem uma ética moral de obediência a Deus,
essa vida religiosa então vai externar uma vida de fato transformada. Então, ele vai mostrar para a gente que costumes que nós temos, essas coisas não são importantes, são de pouco importantes. O que vale mesmo é você ter uma conduta de obediência a Deus, uma vida de obediência ao Senhor, ok? Agora queremos passar para a lição principal do nosso texto. Lembrando que esse capítulo 7, de forma especial, o apóstolo Paulo está a tratar uma pergunta que envolve a ideia de casamento, né, dos viúvos, das virgens, então envolve relacionamento conjugal, ok? E aqui temos nossa lição principal. A conversão ou a salvação não impõe ao crente o dever de alterar a realidade das circunstâncias que vive. Então, a salvação, você agora é um chamado, é um salvo por Deus. Isso não quer dizer que você precisa mudar toda a sua situação social. Entende? Então, nós somos chamados pelo Senhor e temos a situação social. Eu fui chamado sendo solteiro. Então, eu preciso casar para servir melhor ao Senhor. Isso não existe. Tem coisas, então, na minha vida, na sua vida, a qual você foi chamado, que não há uma obrigação de mudar isto para servir melhor ao Senhor. Eu fui chamado sendo pobre. Eu preciso agora ser rico, porque agora eu sou crente. Eu não preciso mudar a situação social. Essa aqui é a ideia do texto. Você vai falar isso várias vezes no texto. O verso 17, olha o que vai dizer. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Verso 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Verso 21, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então a ideia aqui principal é essa. Não precisamos mudar a nossa vida no aspecto social para poder servir a Deus. Isso não é uma obrigação. Cada um permaneça naquilo para qual o Senhor lhe chamou. Essa é a ideia então aqui. Se repete 3 vezes a ideia principal do texto. Agora perceba só, irmãos, que eu não preciso mudar a minha forma de falar, a minha forma de agir naquilo que é diferente, mas tem que haver uma transformação em minha vida naquilo que é a palavra de Deus. Então eu não posso ser mais aquela pessoa que era antes moralmente pecaminoso. Se eu roubava antes, eu devo deixar de roubar. E o povo aqui de Corinto tinha muitos pecados, que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês eram assim, não devem continuar assim, então vocês adoravam outros deuses. Eu devo mudar isso aí, porque é uma questão moral. Eu não posso ser um idólatra, porque isso não condiz com a vida cristã. E também, ele vai dizer: olha, muitos eram ladrões, agora deixem de fazer isso. Muitos eram homossexuais, deixem essa prática. Muitos eram então, viviam uma vida pecaminosa, deixem então a vida pecaminosa e passem a obedecer os mandamentos do Senhor. Então eu preciso mudar o meu jeito de falar, meu sotaque paraibano, a minha condição social. Eu preciso casar para servir a Deus. Eu preciso me circuncidar para servir a Deus. Mas eu preciso mudar a minha conduta. Olha, se eu fazia algo que era pecaminoso, agora tem que haver uma transformação. Se antes roubava, devo trabalhar agora para ajudar quem precisa. Essa é a mudança verdadeira. Então aqui, a solução central mostra exatamente isso. Então pode impor a ninguém uma mudança social para dizer que aquela pessoa de fato é crente. E aqui vai colocar 3 situações que a gente não deve impor a ninguém uma mudança. Primeiro, situação conjugal, certo? Veja o texto. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Então esse distribuído aqui mostra que Deus chama pessoas em situações diferentes. Ele chama a pessoa que pode ser solteira, outros casados, outros são judeus, outros não são judeus.
outros são escravos, outros são livres. Então o Senhor, Ele é quem comanda tudo isso. E assim, devemos não procurar mudar a minha situação social, mas devemos andar conforme o Senhor tem nos chamado. Então temos aqui essa ideia agora principal do texto, ou melhor, esse primeiro ponto aqui, é que havia ali algumas preocupações dos coríntios acerca da vida conjugal. Por exemplo, havia a tendência de alguns de achar que agora que eu me converti, sou uma nova criatura, para me servir a Deus melhor, é melhor viver a vida celibato. Então vou separar do meu cônjuge e vou viver para o Senhor. Então essa ideia, Paulo vai aqui combater, esse liberalismo, né? Algo liberal, não, eu sou uma nova criatura. Então eu se fez novo. Eu vou buscar servir somente a Deus, vou deixar o meu cônjuge e não se converteu e não é crente, para poder servir melhor ao Senhor. Isso é chamado de liberalismo, né? É você não obedecer ali ao Senhor. E o legalismo, que seria aqueles judeus que se converteram e queriam impor ali aos gentios a circuncisão ao casar-se, porque conforme alguns judeus, aquela pessoa que não é casada e não tem filhos é alguém que está sendo amaldiçoado pelo Senhor. Então, olha, você se converteu, você está solteiro, procure casar, procure uma esposa, procure um esposo e tenha filhos, porque isso é o que Deus quer. Esse é o mandamento lá dado, não é, pelo Senhor, de crescer e multiplicar. Então, começou esse legalismo também, ele vai combater aqui. Vai falar o seguinte: olha, se alguém foi chamado solteiro, não precisa o quê? Casar para servir ao Senhor. Você pode ser uma bênção na igreja sem casar, se não for casado. Você está casado, não procure separar para servir ao Senhor. Você pode então servir ao Senhor também casado. Então não há posição aqui melhor. Então, a aplicação para a gente não precisa impor a ninguém casar ou ficar solteiro. Isso cabe à pessoa. A pessoa vai avaliar qual é o seu dom, qual é o meu dom. Meu dom é esse, então procure fazer o seu dom melhor para o Senhor. Ok? Segundo aqui, a situação agora cultural. Então deve impor uma mudança cultural para os crentes. Irmã? Muito bem. Aí entra o que ele falou lá no começo. É melhor casar do que viver abrasado. Entende? E aqui a preocupação dele é que ele não pode impor a ninguém uma mudança social para que essa pessoa de fato possa servir bem ao Senhor. Então, muito bem, irmão João Rebeca, essa colocação aí é perfeita. Se você está vivendo abrasado junto, é melhor que casar. Tem casos lá, minha Deus, que está dessa linha aí. Olha, vivem juntos há 3, 4, 5, 7 anos e não estão casados. Não pode servir ainda porque não estão aí legalizados. Então, olha, casem logo para poder servir melhor ao Senhor. Ok? Muito bem. Irmã João Rebeca. A situação agora cultural, né? Não precisa impor uma mudança cultural, né? Veja só o texto. Foi alguém chamado, estando circunciso. A ideia aqui, irmãos, é para o judeu. O judeu teria que fazer ali uma circuncisão, que é um corte circular. Então, a criança, o bebê de 8 dias, homem, teria que fazer então essa circuncisão, cirurgia de fimose, né, para o tempo de hoje, para poder então simbolizar que ele era agora, assim, fazer parte da aliança, do povo de Deus. E aqui vai falar o seguinte: olha, foi alguém chamado judeu, é alguém que tem a cultura, não é do judeu, conhece a lei de Deus, não desfaça a circuncisão. O que estava acontecendo naquela época? O judeu era mal visto pelos helenistas, né? E assim, para tentar mudar essa má visão que tinha,
Eles tentaram fazer uma cirurgia para desfazer a circuncisão, para apagar a cicatriz, não é? Não sabemos como é que é isso, porque para mim é impossível. Mas eu falar então aqui no Estado José, historiador, que havia isso na época ali, de fazer uma cirurgia para tentar ali maquiar a circuncisão. Então, mas é o seguinte, olha, é alguém judeu, é alguém do povo de Israel, é alguém que nasceu nessa cultura de guardar dias, de festas, de circuncidar. O que é isso? Ou melhor, então não desfaça isso. Foi alguém chamado de circunciso, então gentil, não se faça circuncidar. Então alguém chamado em outra cultura é alguém que era visto como gentil e bárbaro. Não precisa você fazer aquilo que o judeu tem na sua cultura. Então não precisa você se circuncidar para poder fazer parte do povo de Deus, ou para servir bem a Deus. Você pode ser usado por Deus naquilo que você foi chamado, de circunciso, gentil, ok? Verso 19, é a parte mais chocante. A circuncisão em si não é o quê? Nada. O ser judeu e ter uma cultura ali do povo de Deus, de conhecer a lei de Deus, os mandamentos, isso em si não é nada. Então a minha cultura, se ela não fere algum mandamento do Senhor, isso em si não é nada. De forma tal que eu posso continuar falando do meu jeito, não é? Não é, eles falam assim, olha, sempre vão conversar, vi, tu viu isso? Vi, é assim. Aqui temos mocho, pacaculeste, essas coisas. Isso é da nossa cultura, o nosso jeito diferente. Isso não é errado. Não precisamos mudar essas coisas, tá bom? Isso não é nada, conforme o texto. Ele vai continuar. A circuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Perceba agora algo que importa para a gente. Não precisamos mudar costumes que não são pecaminosos. Isso não pode ser uma obrigação. Mas perceba que existe uma tendência da igreja criar uma cultura, né? A cultura evangélica. Então você se converteu, tem que começar a se vestir como a gente se veste, tem que começar a falar como nós falamos, tem que mudar a sua cultura. Mas isso não é uma obrigação bíblica nem divina. É algo que nós inventamos para tentar, então, de certa forma, controlar as pessoas. Então, você precisa chegar na igreja e dizer graça e paz. Primeiro que é assim. Rapaz, Pedro tem 10 anos de convertido, chega na igreja e vai falar bom dia, vai até errado. Você é crente, Pedro. Você é diferente, tem que mudar. Agora o quê? Graça e paz, então. Mas não é assim também, não, é assim. Aquela coisa importante, né? Graça e paz. Pode ser graça e paz. Não pode ser, tem que ser forte, tem que ser desse jeito, do jeito certo. Então percebe, irmãos, que isso é totalmente o quê? Besteira. Isso é conforme o padrão do texto de hoje. Por exemplo, tá, gente? Eita! E o irmão vem de calça? É errado. A cultura da igreja é saia e vestido, viu? Se adeque à cultura da igreja, porque senão você está em pecado. Isso que nós inventamos não tem o quê? Importância. Não importa ser judeu ou não judeu. É claro que a nossa cultura, procuramos fazer uma cultura que seja uma bênção. Então eu acho bom a mulher que sai do vestido, mas eu não condeno quem vem de calça. Entende? Agora eu condeno o homem e a mulher que vem de forma porque aí mostra uma desobediência ao que? As ordenanças de Deus.
A mulher tem um papel na igreja, o homem tem outro papel. A mulher serve para embelezar o culto, conforme o texto está que bota. Então você vem ornamentado aí com brincos, com maquiagem, não é? Com o cabelo bem organizado. Isso é bonito, isso é obediência a Deus, certo? Mas então podem vir à igreja ou ir para qualquer lugar de forma que temos que ter uma sabedoria que vem do alto, para não achar que alguém está em pecado porque não está na nossa cultura, não é? Porque não está circuncidado, ou porque não é um circunciso, ok? Isso não deve existir na igreja, isso não é sabedoria. O Senhor chamou cada um na sua situação social, então deve procurar mudar isso. A diferença é normal. Lá nos Estados Unidos tem umas igrejas que o pessoal vai e bota chapéu de cowboy. É a cultura, às vezes, ali daquela região. É a bota e o chapéu de cowboy. O pastor Roberto, pai do pastor Modo de Franklin, ele cuidava aqui na extensão, ele veio com o chapéu e com a bota. Eu digo, oxe, esse cara é doido. Esse cara é doido. Aquela bota de bota bem de cowboy, chapéu. Poxa, esse cara não deu a vida. Eu passei a julgar ele pela cultura evangelical que eu tinha. Só que nem Deus faz esse julgamento. Eu me ponho na condição de Deus ao julgar as pessoas conforme o meu padrão. Mas se Deus não condena, quem sou eu para condenar? Então pode haver pessoas que se vestem diferente. O irmão pode querer vir de chapéu da igreja. É pecado? É errado? Não. O irmão pode vir de chapéu, mas não é bom. Porque a nossa cultura ainda tem uma questão de, às vezes, se fere a consciência do irmão. Entende a diferença? Então, alguém quando é aqui pode ferir a consciência de outro irmão. Isso é pecado, esse é outro princípio. Aqui temos que colocar na nossa vida para avaliarmos a nossa conduta. Ok? Não podemos impor nossos costumes aos novatos e membros da igreja, ok? E é uma situação que não podemos impor uma mudança, situação social. Verso 21 a 24. Então pode impor a ninguém uma mudança social. Agora que você se converteu, você tem que mudar socialmente, financeiramente. Isso não deve existir, tem que deve impor isso. O texto: foste chamado, foste salvo sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então, quem é o escravo aqui? É a pessoa financeiramente, socialmente, a escala mais baixa da sociedade daquela época. Então Deus lhe salvou, lhe chamou. Você sendo escravo, não procure, ou não se preocupe em mudar a sua situação, porque essa mudança de situação não vai levar você a servir melhor a Deus. Então não se preocupe em se libertar. Preocupe-se em o quê? Ser crente e obediente aos mandamentos do Senhor. Mas se você pode libertar-se, se você pode melhorar socialmente, financeiramente, faça. Mas não se preocupe em mudar socialmente, achando que você ser pobre é para você não precisa servir a Deus. Eu posso ser muito pobre, eu posso ser muito fiel a Deus. Eu posso ser muito rico e posso ser infiel a Deus. O que importa não é ser pobre ou rico, não é ser grande ou pequeno, não é ser doutor, mestre ou alguém todo, não é? O que importa é o que? Caráter, uma mudança. Não importa o seu dízimo de R$10 e o dízimo de R$10.000. Isso não importa. O que importa é o seu caráter. Essa é a ideia aqui do texto. Então, alguém se converteu, não força aquela pessoa, você tem que melhorar a vida, você tem que sair dessa vida, né?
Não faça isso. Diga àquela pessoa que a Bíblia diz: se tem como você melhorar, procure melhorar. Mas isso não é ali o fim, né? O fim do crente é servir a Deus na sua situação social que já se encontra. Deus chamou o escravo, procure ser fiel a Deus como escravo. Verso 22, ele vai então explicar, né? Porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então ele vai explicar o seguinte: olha, a sua condição social financeira não é nada. Por quê? Quem é escravo e foi chamado pelo Senhor é livre do Senhor, é liberto do Senhor. E quem é livre e foi chamado do Senhor é escravo do Senhor. Ou seja, não importa a sua situação social, o rico, o pobre, o escravo e o livre são escravos de quem? De Cristo. E como escravo de Cristo temos que obedecer a Cristo. Essa é a explicação que vai dar. No verso 23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de honra. Aqui a ideia é, agora que você foi libertado em Cristo, e você é escravo de Cristo, não se deixe escravizar pelo mundo, por Satanás, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu trabalho, por seus sonhos. Não faça isso. Não ache que você precisa ter a família perfeita para servir a Deus. Não ache que você precisa ter uma condição salarial alta para poder oferecer a Deus o seu dízimo. Não ache que você precisa ter aquele carro para poder servir a Deus. Não busque essas coisas de forma a se escravizar por isso. Você hoje foi chamado. A sua situação social, solteiro, casado, viúva, não é? Judeu, não judeu, paraibano, americano, livre, escravo, sem teto ou com teto. Você pode servir a Deus hoje, porque não é preciso uma mudança social para servirmos a Deus. Ele repete isso 3 vezes. Então eu vou repetir também, tá bom? Ele repete 3 vezes. 3 vezes ele repete essa mesma ideia. Ilustra essa mesma ideia 2 vezes. Irmãos, mais uma vez eu vou repetir. Cada um permaneça diante do Senhor, diante de Deus, naquilo em que foi o quê? Chamado. A aplicação aqui para a gente. Presente seu casamento, mesmo tendo ele ocorrido nos seus tempos de incredulidade. Seria a primeira lição que vem até nos versos anteriores do que nós estudamos hoje. Tem uma mulher incrédula, não procure apartar-se dela. Caso ela queira apartar-se, não está sujeito à escravidão, não é? Aí você está chamado à paz e não à guerra, certo? Mas não ache que agora que você é crente e tem um cônjuge que é incrédulo, você precisa separar, se apartar. E não ache também que o seu casamento, agora a aplicação do tempo de hoje, foi feita na incredulidade e Deus não juntou aquela união. Existe isso hoje, ainda hoje. Veja só. A ideia de que, olha, eu casei, eu era incrédulo quando eu casei. Agora que eu me converti, o meu casamento não tem valor nenhum. Eu tenho que mudar. Eu tenho que casar agora na igreja com uma crente no Senhor. Existe isso ainda na igreja. Não é? Também existe a situação que a pessoa diz o seguinte: olha, eu me casei, olha o meu corpo. Achava que era crente,
posso arrumar outra mulher. Que loucura, não é? Que tolice. Então, se você é casado, não procure separar por qualquer motivo. Ok? Outra aplicação. Seja o que você de fato é, sem curvar-se às tradições e costumes alheios. Preocupe-se tão somente em obedecer aos preceitos de Deus. Aqui mais uma vez, são condições sociais diversas que você pode se chamar. Não procure mudar isso. Não é uma obrigação sua. Mas, em questões morais, tem que haver uma mudança. Se você era alguém estourado, não é? Gostava de briga, confuseiro, macumbeiro, tem que mudar. Então, temos que ter essa sabedoria. Mas se você gosta de cabelo curto, não tem que agora ter um cabelo grande para servir a Deus. Se você gosta de fazer tal coisa que é diferente dos outros, que não é pecado, não tem que mudar. Tá? Mas em tudo que envolve o caráter cristão, tem que haver mudança. Se você não sabe ouvir as pessoas, tem que aprender a ouvir. Se você não aguenta receber o conselho, uma repreensão, tem que aprender a ouvir o conselho e a repreensão. Isso tem que mudar. Então veja só, certo? Não é que não precisa mudar em nada. Me converter agora, então eu consigo ter a vida do mesmo jeito. Não. Tem que haver mudança nos aspectos morais, em obediência ao pastor, à igreja. Não, ao quê? Às ordenanças de Deus. Mas, irmãos, temos uma cultura da igreja. Nós queremos fazer uma cultura que tenha uma base bíblica, tá bom? Mas a cultura da igreja não está acima dos mandamentos do Senhor. Ok? Bruto, veja a sua situação socioeconômica como algo que pode mudar ou não. Melhore a situação se puder, mas cuide para nessa busca não se tornar escravo das coisas e das pessoas. Até o outro conceito, a outra conclusão. Não se torne escravo. É tão princípio que tem, mas para trás do texto, não é? Eu posso fazer de tudo que é lícito, mas não vou deixar de dominar por nenhuma delas. Então, esse é o princípio que deve reger a nossa vida. Quando eu penso em algo bom, eu quero servir melhor a Deus. Eu quero ofertar melhor a Deus. E para isso eu vou procurar um emprego melhor. Isso é bom? É. Mas se esse emprego que você tem lhe impede de ir para a igreja, lhe impede de servir a Deus, você tem que ter a sabedoria. Esse emprego que eu achei, eu vou poder oferecer mais a Deus, não ao pastor, certo? Mas se lhe escraviza, se lhe impede das programações, se lhe impede de estar na igreja, tenha sabedoria, não se deixe escravizar. Deus está preocupado com a sua fé de ser muito ou pouco. Não é isto, mas uma conduta, um caráter conforme a palavra do Senhor. Então veja só como os princípios aqui na carta aos Coríntios levam a ter sabedoria para tomar decisões em tantas e tantas áreas da nossa vida. Então temos que passar a pensar o quê? Biblicamente. Passar a julgar as pessoas conforme a Bíblia. Não conforme nossa cultura, nossos costumes, mas conforme a palavra de Deus. Ok? Perguntas agora? Eu já repito. Tem alguma pergunta? Senhor Arnaldo, alguma pergunta aí? Sérgio, Carlinhos aí, Sérgio, é Deus. Diegão tem alguma colocação para fazer? Eu lembrei aqui de uma frase do pastor Pedro Almeida, ele disse: algo bom. Se é algo bom, você faz, mas que afasta de Deus se torna ruim. Essa ideia que você falou, você procura um trabalho, às vezes não melhora, mas se coloca na parte de Deus, acaba sendo ruim. É verdade. É um
princípio que ele colocou da forma dele, né? É um princípio que, de fato, as coisas do alto é mais importante do que as coisas aqui da terra, né? E se de fato essas coisas do alto que você procura, você vai levar você para o distante de Deus, né? Aí você está cometendo um erro inocente, né? E achar que está, de fato, servindo a Deus, está bem melhor, mas vai estar se afastando, né, do Senhor, com algo que é bom. Quase sempre, né? Irmã Jerusa, eu não estou aqui agora com Jerusa. Ele é muito sábio. Quando ela fala, ele estava lá na quinta-feira, foi na Jerusa, na sua casa, foi um culto familiar, culto do lar, não era para todo mundo, tá certo? E aí, quando ela fala, a pessoa chega, né? Aquela coisa. Irmã Jerusa, se quiser falar algo, fica à vontade, né? Se ela está aqui como irmã, também pode falar, também cooperar com o nosso momento de escola bíblica. Essa está para falar que eu quiser. Fique aqui na Maria Branca, tá bom? Tem perguntas? Não? Então, vamos orar? Oremos. Pedimos ao Pai sabedoria de muito alto, para que possamos, de fato, ter uma vida em obediência, em amor ao Senhor, em obediência aos seus mandamentos. E também pedimos ao Pai por sabedoria para não passar a julgar as pessoas conforme a nossa cultura, conforme a nossa forma de ver a vida evangélica. E possamos olhar as pessoas conforme a palavra de Deus e ajudar as pessoas conforme a palavra do Senhor. Também pedimos ao Pai que possa abençoar o teu povo, a tua igreja de Deus Santo, e possamos a cada dia, de fato, buscar conhecer a tua palavra, para assim poder honrar o Senhor em tudo, em toda a nossa vida. Essa é a nossa oração. E te oramos pelo intermédio de Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém. Até logo mais, a noite de massa, Deus abençoe.